Louvado seja o Senhor, estamos juntos e a alegria de ter desfrutado da mesa do Senhor, isso é algo maravilhoso. O Senhor tem alegria quando nos vê juntos, celebrando com Ele. E nós estamos falando para Ele, porque o Senhor disse, fazer isso em memória de mim. Você sabe, quando você está participando dessa mesa, você está falando para o Senhor de uma maneira muito prática. Senhor, eu não me esqueci do seu amor. Eu não esqueci do seu plano eterno. Eu não me esqueci de tudo que você fez por mim. Essa é a manifestação prática. É o que nós estamos falando para o Senhor. Louvado seja o Senhor, né? Nós estamos vendo Mateus capítulo 10, no final do capítulo 9, nos fala que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Daí o Senhor diz para que nós, os seus discípulos, nós que seguimos o Senhor, nós roguemos, nós oremos ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a sua seara. E, como vimos na semana passada, quando nós temos tal oração, nós nos abrimos ao Senhor, falamos para o Senhor que nós nos importamos com a sua seara, importamos com a lavoura dele, que nós nos importamos com a colheita, que chegou um momento tão aguardado, que é o momento da colheita, e que nós nos dispomos a servi-lo. Então, vamos continuar esse encargo, e em Mateus, capítulo 10, versículos 5 e 6, nos mostra o seguinte. A esses 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções. Não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui nós vamos aplicar para a nossa realidade atual. Isso quer dizer, o Senhor orienta, dá as instruções aos seus discípulos de como se deve trabalhar na seara. Os irmãos compreendem? Por exemplo, chegou a época da colheita. Né? Por exemplo, nós que somos agricultores, nós temos colheitadeiras, mas nós orientamos aqueles que trabalham na lavoura. Nós não falamos, vai lá colher, e ele entra com máquina em qualquer pedaço. Não, você vai colher hoje essa área. Você começa por aqui e continua. Está vendo? Nós precisamos receber as instruções do Senhor da seara. E aqui o Senhor nos mostra o alvo indicado. Ele disse assim, naquela época, não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui vemos que o Senhor deu uma orientação naquela época. Não é para procurar gentio nem samaritano, mas as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas, graças a Deus, hoje já é diferente. E você sabe, em Mateus, no final de Mateus, qual é a orientação que ele dá aos seus discípulos? Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Ele deu as instruções para essa nossa época. Fazei discípulos de todas as nações. E eu fui agraciado com isso, né? Não é isso? Você também foi agraciado com isso. Isso quer dizer, você faz parte dessa seara e o Senhor deseja colhê-lo, deseja tomá-lo para si, porque você é dele. E em Atos 1, versículo 8, que diz,
mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Louvado seja o Senhor. As instruções do Senhor para nós hoje é para nós irmos toda a terra. Esse é o alvo do Senhor. Aqui diz, quando diz, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, quer dizer o quê? Você começa pela sua casa. Depois se vai expandindo, né? E alcançando desde aqueles que estão perto até aqueles que estão longe. Isso quer dizer, o Evangelho não é destinado àqueles que estão longe somente. Eu tenho que me preocupar com aqueles que estão perto, aqueles que estão ao meu lado. Essa é a orientação do Senhor. Não é isso? Nós saímos, pregamos o Evangelho, claro, mas nós temos conhecidos que não conhecem o Senhor. Nós temos familiares que não conhecem o Senhor. Então precisamos ter esse encargo. E no versículo 7 de Mateus 10 diz o seguinte: e à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Então nós podemos ver nas instruções, o Senhor nos mostra o alvo, que pessoas, a quem nós devemos pregar. E agora, no versículo 7, ele nos mostra o que nós devemos pregar, o que nós devemos anunciar. Anunciar, pregar é que está próximo o reino dos céus. Isso quer dizer, o desejo do Senhor era que os discípulos pudessem falar o que ele estava falando. Os irmãos compreendem? Porque o Senhor nessa terra, ele começou a sua pregação em Mateus 4,17, diz, arrependei-vos porque está próximo o reino do céu, certo? Então, ele, quando diz aos discípulos para pregarem, ele está falando, preguem para as pessoas o que eu preguei para vocês, o que eu falei a vocês, o que eu falo, vocês devem falar. Amados irmãos, amadas irmãs, a igreja é o corpo de Cristo. O que nós devemos falar? Nós devemos falar o que o Senhor quer falar. O encargo do Senhor. Correto? Isso é importante. São palavras ligadas ao reino. Você pode ver uma coisa. Se você olhar para a história da igreja, você vai ver que as verdades que estavam na Bíblia foram sendo restauradas uma a uma. E, de acordo com cada época, Deus dava ênfases diferentes de acordo com o avanço. Por exemplo, nós temos um filho. O filho nasce, é bebê, criança. Quando nós conversamos com nossos filhos, quando são crianças, um aspecto, um ângulo, uma ênfase. Depois que se torna adolescente, nós já falamos para ele como adolescente, já não falamos a ele como crianças. E quando eles se tornam jovens, nós falamos a ele como jovens. Nós não falamos a eles como crianças ou adolescentes, correto? Então, o falar de Deus ao longo da época tem um progresso. E, amados irmãos, amadas irmãs, hoje nós estamos nos tempos finais. A palavra de Deus foi revelada, as verdades foram reveladas, e o que nós precisamos realmente levar hoje é o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino. Fazemos com que as pessoas aceitem o Senhor e se preparem para a volta dele. E o que é interessante no versículo 7 é que ele diz
à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Aqui não há menção, o Senhor não menciona, você vai pregar na sinagoga. Não, você vai pregar. É de uma maneira geral. Porque em Mateus 10, só menciona sinagoga no versículo 17, e diz assim, vos açoitarão nas suas sinagogas. Está vendo? Isso mostra o quê? Isso mostra que a religião vai perseguir aqueles que pregam a palavra pura de Cristo. Então, quando o Senhor fala aqui para pregar para os seus discípulos, era o quê? Era uma pregação de casa em casa, né? De rua em rua, era uma pregação em campo aberto, conversar com as pessoas. E é isso também que o Senhor está falando para nós hoje, né? Para nós aproveitarmos todas as oportunidades, pregar as pessoas que estão ao nosso redor. Essa semana que passou, né? Eu fui a um médico, depois da consulta, eu fiz a pergunta, né? Eu posso orar por você? Ela é uma médica, né? E essa médica disse assim, que é isso? Claro! Depois que eu orei, né? Ela disse assim, ó, olha aqui, ó, olha como é que eu estou. Eu me sinto abençoada, que sensação melhor, que sensação gostosa de sentir abençoada. Então você pode ver, hoje as pessoas necessitam. Imagina se todos nós fizermos isso, né? Se todos nós fizermos isso, todo dia, uma pessoa, quantas pessoas serão abençoadas? Não é verdade? O Senhor deu instruções para os discípulos naquela época, e o Senhor também dá as instruções para nós hoje. Por quê? Porque a seara é grande e os trabalhadores são poucos. E nós nos importamos com a seara, com a lavoura do Senhor. E no versículo 17 de Mateus 10 diz, acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Olha, então aqui ele fala o quê? Que haverá perseguições, haverá sofrimentos. Não há dúvida quanto a isso, tá? Agora, hoje, nas nossas vidas, todos nós passamos por problemas, não é verdade? E eu estou sempre orando com os irmãos, os problemas têm aumentado muito. Então, vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento nesses tempos finais e sofrimentos que passamos quando estamos trabalhando na seara, tá bem? Isso é para o nosso encorajamento. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim, ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado. Aqui, Pedro fala uma coisa. Cristo, quando estava na terra, ele sofreu na carne, sofreu perseguições, passou por muitos problemas. Ele diz, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Significa, nós também devemos estar preparados interiormente para o que virá. Mas ele cita uma coisa, aquele que sofreu na carne e deixou o pecado. Aqui tem alguns significados que possuem direções um pouco diferentes. Primeiro significado, aquele que sofreu na carne e deixou o pecado, quer dizer o quê? Quando o sofrimento vem,
você está passando pelo sofrimento, você começa a ver as coisas como realmente são. Você começa a perceber o que tem valor e o que não tem valor. E por causa desse sofrimento, da situação que você passa, você não fica mais pensando em pecar, porque você também começa a ver que essas coisas que você buscava antes não têm valor nenhum para esse momento. Correto? Eu vou dar um pequeno exemplo. Tem irmãos que buscavam muitas coisas dessa terra e de repente sofreram um infarto. Foram levados para o hospital e foi salvo. Daí quando a gente vai conversar com o irmão, diz: "Ô irmão, como é que foi sua experiência?" Ele diz assim: "O negócio é o seguinte, eu quero viver para o Senhor, viu? Eu quase fui, daí eu percebi que tudo que eu estava buscando não tinha valor." Tá vendo? Houve uma mudança. Outro ponto que é importante é: aquele que sofreu na carne significa que você experimenta o operar da morte da cruz contra você, para que você esteja morto para o pecado, entende? Você mortifica a ação do pecado, a ação da carne. Então, 1 Pedro 4, versículo 2 diz: que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. E essa é uma palavra muito forte, muito importante para nós. Tempo que vos resta na carne. Quanto tempo resta para nós ainda, na nossa carne? Ninguém sabe. Mas aqui diz: para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Versículo 3, porque basta o tempo decorrido para terdes executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Então, Pedro falando: chega daquilo que já vivemos no passado, chega disso. E ele fala no versículo 4 da atitude dessas pessoas: por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão. Isso quer dizer que as pessoas do mundo estão cada vez mais indo para o buraco, e eles estranham que a gente não está andando naquele caminho. E o versículo 5 diz: os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Um dia todos vão prestar contas. Isso é um fato que todos precisam saber. Deus vai julgar vivos e mortos. E versículo 6, pois para este fim foi o evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne segundo os homens, vivam no Espírito segundo Deus. Agora o versículo 7 é uma palavra de encorajamento para nós, para vivermos nesses tempos finais a vida da igreja. Tá? Versículo 7 diz: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Aqui fala da importância da oração. Aqui também fala da importância do amor uns para com os outros. Eu quero que preste atenção dessa expressão, uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Todos nós temos erros, não temos? Todos nós temos falhas. Mas o Senhor diz aqui: seu irmão tem falha? Ame.
esse amor vai cobrir esses pecados. Por quê? Porque você também vai ver que você é pecador. Correto? Você também é pecador, você também tem erros. Você vai compreender. E versículo 9: sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Quer dizer, acolher um ao outro sem murmuração. E versículo 10: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aqui nos mostra, olha, servir uns aos outros. No versículo 9 fala de mutuamente. Aqui mostra uma coisa muito importante nesse versículo 10. Nós devemos servir uns aos outros, de acordo com o dom que nós recebemos de Deus, certo? Por que eu ganhei o dom? É para minha glória? É para mim? Não. Eu tenho o dom, é para servir cada irmão, cada irmã. Você tem um dom, é para servir cada irmão, cada irmã. Está vendo a importância disso? Estamos aqui para servir uns aos outros, conforme o dom que recebemos de Deus. Bom como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se hoje eu tenho um dom, foi a graça de Deus que me concedeu. E Deus me concedeu para que eu use esse dom para servir ao meu irmão, à minha irmã. Amém? E aí ele diz também, muito importante, o versículo 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Isso quer dizer, se é para falar, fale segundo a palavra de Deus que foi transmitida a você. Isso quer dizer, nós falamos a mesma coisa. O que nós falamos, qual o conteúdo da nossa conversa? É a palavra de Deus. A palavra que Deus nos deu. E aqui diz, se alguém serve, façam na força que Deus supre. Nós precisamos de força para servir. E Deus nos dá força para nós servirmos uns aos outros, correto? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Se nós fizermos isso, Deus será glorificado. Louvado seja Deus por isso. Amém? Bom, agora, outra coisa a mais que eu creio que é muito importante, sobre essa questão de sofrimentos que nós passamos. 1 Pedro 4, versículo 12 em diante. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos, na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Aqui fala, Pedro já falava, vai ter um fogo ardente que vai surgir no nosso meio, mas esse fogo é para nos provar, né? Nós somos coparticipantes do sofrimento de Cristo. Agora, esse sofrimento é muito importante, vamos à característica do sofrimento, tá? Vamos ver então 1 Pedro, capítulo 5, versículos 8 e 9. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade, espalhada pelo mundo. O diabo ataca. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes,
Nós devemos resistir ao ataque do inimigo, firmes na fé, crendo no Senhor. E ele diz uma coisa: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Só você que está sofrendo? Não. Os irmãos, nossos irmãos espalhados pelo mundo inteiro, eles estão sofrendo. Nós temos, né, irmãos e irmãs na Ucrânia. Eu estou falando não somente aqueles que têm visão da igreja, estou falando de convertidos, não é? Tem ou não tem convertidos lá na Ucrânia? Tem. São nossos irmãos e irmãs. Tem irmãos e irmãs que perderam tudo. Tem irmãos e irmãs que perderam família. Não é verdade? E aqueles que vivem nos países que estão sendo ameaçados pela guerra agora? Que sentimento eles têm? Não é de sofrimento? Olha só. Agora, vamos ainda ver 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, versículo 15 e 16, não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Então aqui a palavra nos diz, nós podemos sofrer como cristão ou sofrer como bandido. Nenhum de nós deve sofrer como bandido, certo? Mas, ou como ladrão, malfeitor. Mas se sofremos como cristãos, pelo nome de Cristo, aqui diz, sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Se você sofre por causa do Evangelho, que pelo fato de você crer na palavra de Deus, você leva a palavra de Deus, alguém fala mal de você, injuria você e persegue você, aqui a palavra diz, sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Se você sofre como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Eu vou dizer uma coisa, daqui em diante, cada vez mais nós vamos sofrer como cristãos, porque as nossas posições, as nossas atitudes são de acordo com a palavra de Deus. E o mundo se levantou contra a palavra de Deus de uma maneira aberta. Devemos estar preparados. Devemos estar preparados. E esse é o tempo de preparação, irmãos. Nós nos equiparmos, nós ganharmos do Senhor, aproveitarmos o tempo em que ainda as portas do Evangelho estão abertas. Porque pode chegar um momento em que vai estar proibida a pregação do Evangelho. Você sabe, na China já está proibido, né? Já está proibido as reuniões. Ficou muito tempo aberto, agora proibiram. Nós temos que aproveitar o tempo. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Mas nós nos preparamos agora para levar a palavra da salvação às pessoas. Voltando para Mateus 10, versículo 8. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios. De graça recebestes, de graça dais. Então, o Senhor, quando enviou os seus discípulos, ele falou para os discípulos, vocês têm que curar os enfermos. Vocês devem ressuscitar os mortos. Devem purificar os leprosos e expelir demônios. Se nós olharmos para a situação do mundo, tantas pessoas estão sofrendo, estão sendo atormentadas por todo tipo de problemas.
Eles precisam de uma palavra de salvação, precisam de amor, precisam de consolo, precisam de esperança. Nós temos essa palavra que pode trazer cura, que pode trazer vida, que pode purificar, que pode eliminar, pode expelir os demônios. O Senhor disse: de graça recebestes, de graça dai. Isso quer dizer de uma maneira muito clara. Você um dia recebeu, mas lembre-se, você recebeu para dar. Você não recebeu para manter para você mesmo. Você recebeu para dar. Eu vou ler alguns versículos para ver a graça de dar. Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Olha só, a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Você sabe, esse é um princípio espiritual muito importante. Se Deus deu a você e você dá a outros, Deus disse aqui: esse aqui, eu posso dar bastante para ele, porque ele vai distribuir para todos. Essa é a experiência espiritual de todos nós, amados irmãos, amadas irmãs. Quanto mais nós transmitimos a palavra de Deus a outros, mais palavra Deus dá a nós. Não é verdade? Se eu não transmitir a ninguém, também fica estagnado. Fica tudo parado em meu interior. E aqui diz: ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Você, ao invés de dar, você retém. Isso vai ser perda para você. Olha, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará, e quem dá a beber será dessedentado. Se você é generoso, você dá, você vai prosperar. Se você dá água para alguém beber, a sua sede será saciada. Está vendo? Isso aqui é promessa da palavra de Deus. Provérbios 11, 26. Ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Você tem trigo, tem gente com fome, mas você não vende o trigo. Aqui diz: o povo amaldiçoa. Você tem e não está dando. Existe um hino muito conhecido no meio cristão que fala, né? Aqui na letra tem: não me falaram de Cristo, né? Não me falaram de Cristo. Acho que vocês conhecem. Assim, eu estava na situação, mas ninguém me falou de Cristo. E nós temos o que falar de Cristo, não é? Nós temos o que falar de Cristo. Se você fala, a bênção chega às pessoas. A pessoa é abençoada e você é abençoado também. Então, amados irmãos, amadas irmãs,
Isso aqui é algo que deve realmente borbulhar em nosso interior. Eu recebi para dar. A seara é grande, os trabalhadores são poucos. Mas eu posso dar. Se você liga para um irmão, você começa a ter comunhão com o irmão, você ajuda o irmão se fortalece. Ele começa também a transmitir a palavra a outros. Você vê? As coisas se multiplicam. Nós estamos falando bastante sobre central de acolhimento, né? Estamos falando sobre as redes de apacentamento e entre os irmãos falando sobre homens de oração. O que é isso? É dar. É dar. Dar para aqueles que necessitam. Olha só, nós recebemos para dar. Se a gente não dá em tempo oportuno, um dia quando você quiser dar, já vai ser tarde demais também, entendeu? A questão é aproveitar a oportunidade agora. Isso deve ser algo que deve queimar em nosso interior. Eu cuido de muitos irmãos e irmãs, não só no Brasil, também no exterior. Todos eles é porque, por meio de uma comunhão, eu soube do estado deles. Daí liguei para esses irmãos, né? Comecei a cuidar deles. E a alegria de ver esses irmãos ganhando vida e esses irmãos frutificando e vendo Deus usá-los. Nesse sábado, né, eu estava cuidando de uma família e os membros da família falaram para mim o seguinte: Miguel, você não imagina como nossa vida mudou e como Deus nos tem usado para ganhar tanta gente nova. Nós estamos tão alegres. Claro, eu ouvi isso aí e fiquei mais alegre ainda, né? Tem tantos irmãos e irmãs que necessitam e você tem essa porção. Você tem esse trigo, você tem esse pão, tem esse alimento. Agora vamos ver Mateus 10, versículos 9 e 10. Não vos provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre nos vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, nem de bordão, porque digno é o trabalhador do seu alimento. O Senhor, aqui existe um princípio muito importante. O Senhor disse, vai, faz. Quando aqui diz, não é para se prover de ouro, de prata, de cobre, nem de alforje, nem de 2 túnicas, nem de sandálias, é para o seguinte, é por quê? Porque tem um ponto aqui que é importante que vocês vejam. O Senhor diz, você vai, eu vou suprir você. Você não deve ser aquele que eu mando você ir, você diz, não, eu vou mais tarde porque eu vou primeiro preparar bastante ouro, vou preparar bastante prata, eu vou preparar cobre, eu vou preparar cinta, eu vou preparar alforje, vou preparar túnica, roupa para mim, vou preparar sandália, aí irei. Não, vai agora. Vai agora. Eu vou suprir você. Você sabe que esse princípio, tá? Eu quero mostrar para vocês. Eu vou tocar um ponto aqui. Mateus 10, versículo 18.
Mateus 10, 18. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Eu quero fazer o link disso aqui com aquele suprimento, tá? O Senhor diz, eu vou suprir vocês, tá? Agora, quando nós levamos o evangelho, o maior suprimento que nós temos é a palavra, não é isso? E aqui diz, e eu sei que muitos irmãos e irmãs têm medo de pregar o evangelho porque dizem, eu não sei o que eu vou falar. Não é verdade? Ó, eu já escutei tanto irmão, tanta irmã falar para mim, Miguel, eu estou com medo porque eu não sei o que eu vou falar. E o Senhor já sabia disso aqui há muito tempo, por isso que ele já falou isso aqui, olha só. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis para lhes servir de testemunho a ele e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Não se preocupe, naquela hora o Senhor vai dar o que nós vamos falar. Não é alguma coisa preparada não, entendeu? Então, eu quero fazer a seguinte pergunta para você. O que é mais fácil? Falar para o conhecido ou para um desconhecido? É mais fácil falar para uma pessoa comum ou falar para um rei? Hein? Você prefere falar para uma pessoa comum ou prefere falar um rei? O Nélio, para pessoa comum você treme? Não treme, mas para um rei você treme se vai falar? Então o Senhor colocou aqui a pior condição. Falar para um rei. E ele diz, não cuideis em como que haveis de dizer e falar, porque naquela vos será concedido o que haveis de dizer. Agora, eu quero que vocês leiam o versículo 20. Visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. O Senhor diz assim, não se preocupe com o que você vai falar, você tem que estar lá. O que você vai falar, eu vou dar para você. Não se preocupe com o que você vai falar, você tem que ir. Entendeu? Porque o nosso problema é que nós não vamos, porque nós nos preocupamos com o que nós vamos falar. Então o Senhor está tirando esse problema de nós. Diz assim, o Espírito vosso Pai quem fala em vós. Marcos 13, 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai. Isso quer dizer, na hora vai ser concedido para você a palavra. Isso você vai falar. Porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Lucas 21, 15. É um outro versículo. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Nós temos aqui 3 versículos. No versículo de Mateus 10, 20, diz que o Espírito do Pai é que vai falar, é que vai nos dar. Marcos 13, 11, nos diz que o Espírito Santo é o que vai nos dar. E em Lucas 21, 15, nos diz que é o próprio Senhor Jesus que vai nos dar. Olha, qual é o recado de Deus para nós? Vá, não se preocupe o que você vai falar. Se você for, abra sua boca. Olha só, o Pai, o Filho e o Espírito
vão sustentar você. Deus triuno, completo, vai sustentar você e dar para você a palavra que você deve falar. Amados irmãos, amadas irmãs, não são muitas porções na Bíblia que mostram o Pai, o Filho e o Espírito trabalhando assim. Então, aplicando para hoje, nós estamos formando, redes de cuidados. Seja ousado. Mas se eu começar a cuidar, o que eu vou falar? Fique tranquilo. Na hora, você abre a boca, a palavra vai jorrar. Creia nisso. Deus quer usar você, amado irmão, amada irmã. É tempo de cooperar com o Senhor. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Amém.